Nessa aula eu vou mostrar para vocês sobre como que a gente faz operações matemáticas em Python. Essa aqui é uma aula essencial para quem quer aprender sobre programação. E logo de início eu destaco que o Python ele segue o Pandas, tá? E o que é o Pandas? Ele significa que primeiro o Python vai analisar os parênteses, depois exponenciação, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração, tá? É uma ordem de preferência em que os cálculos serão realizados e é muito importante que vocês se atentem a isso, certo? E destacando uma coisa, multiplicação e divisão estão no mesmo nível de prioridade e o Python faz os cálculos da esquerda para a direita, então o que vier primeiro da esquerda para a direita entre divisão e multiplicação será realizado primeiro. A mesma coisa para adição e subtração. O que vier primeiro entre adição e subtração da esquerda para a direita será realizado primeiro. Então tome muito cuidado quando vocês forem digitar alguma fórmula em Python para que os cálculos batam com a realidade, tá certo? E por favor sigam, curtam e compartilhem que vocês me ajudam muito, não fazem ideia. Aqui na parte de operações aritméticas básicas, a primeira é a soma. Aqui eu estou definindo duas variáveis, tá? A variável A e a variável B. E aqui essa nova variável resultado, ela está armazenando o valor de A e o valor de B, tá certo? E aqui novamente, quando eu estou usando uma extensão Jupyter Notebook e eu coloco a variável resultado aqui, destacada na parte de baixo, tá? Sozinha numa linha, isso quer dizer que eu quero exibir o valor dela. E é isso que vai acontecer aqui, tá? Aí novamente, se você está em casa, está rodando esse código no Google Colab e a primeira execução demora, é normal porque está havendo uma conexão. E pronto, aqui o valor da variável resultado, né, que é 15, 10 mais 5, está sendo aqui exibido nessa saída, certo? Só que tem outra forma de você fazer uma adição, que é essa aqui, ó, é mais parêntese. Aí eu estou colocando aqui 2, né? O que é que isso quer dizer? Eu estou definindo x como 5. Aí eu estou escrevendo mais igual. O que é que isso quer dizer? 5, x vai ser igual a 5, que é o valor anterior, mais um novo valor que eu estou definindo, que é o 2. Então, esse aqui, essa terminologia mais igual é a mesma coisa de fazer o seguinte, ó, x é igual a 5, que é o valor que eu tinha antes, mais 2. Só que, dependendo do código que você tenha, se ele ficar muito extenso, é melhor que você tente reduzir ao máximo ele para evitar complicações depois, tá certo? Então, aqui é uma simplificação. Você escreve mais igual, que é o valor que você tinha antes, mais esse novo valor 2. Então, agora o valor de x está sendo exibido aqui, né? Ó, nessa saída, você vê que é 7, certo? A subtração, do mesmo jeito, eu tô falando aqui, ó, que resultado é o valor de A menos o valor de B. O valor de A é 10, o valor de B é 5. Então, o valor de resultado é 10 menos 5, que é 5. Certo? E aí, novamente, eu posso usar essa terminologia para simplificar o cálculo. Então, o que é esse... Estou definindo aqui x é igual a 5. Só que eu estou fazendo que x, ó, vai receber menos igual a 2. Então, é o valor que eu tinha antes de x, menos 2. Então, o valor exibido de x é 3, né? Porque eu tinha 5. 5 menos 2 é 3. Tá certo? Para multiplicação, mesmo jeito. Agora eu estou definindo que a variável resultado, ela vai receber o valor de A multiplicado pelo valor de B, tá? E como é que eu faço essa multiplicação? Pelo asterisco em Python, tá? Muito cuidado, é o asterisco. E outra coisa, vocês estão vendo que eu estou repetindo várias vezes a variável resultado, tá? O valor da variável resultado é sempre o que foi salvo na última compilação, tá? Então aqui em cima, o resultado era 5, né? Mas aqui embaixo, agora que eu estou compilando o código, agora o valor de resultado é 50. Tá? Então, o Python vai sempre armazenando o último valor colocado dentro da variável. No caso, agora a variável vale 50, porque é o valor de A, que é 10, vezes o valor de B, que é 5, então dá 50. E, novamente, eu tenho uma terminologia para simplificar a operação de multiplicação. Aqui eu estou definindo que x vale 5, só que agora eu estou escrevendo que x vai receber asterisco igual 2. O que é que significa? O valor que x tinha antes, multiplicado por 2. 5 vezes 2 dá 10 e é o que está sendo exibido aqui embaixo. A divisão. A divisão ela é representada por essa barra, tá certo? Então aqui a variável resultado vai ser o valor de A dividido por B. 10 dividido por 5, que dá 2. E Python vai representar como um número flutuante, tá certo?
Aqui, novamente, o valor de 5, eu tenho uma forma de simplificar a divisão. X vale 5. Só que eu estou escrevendo mais igual. O que é que isso quer dizer mais igual? X vai receber o valor que ele tinha antes, dividido por 2. Então, é 5 dividido por 2, 2,5. Aqui agora vamos começar algumas definições importantes. No caso da divisão inteira, tá? O que é que essa divisão inteira está fazendo? Eu só vou armazenar na variável resultado o valor inteiro da divisão, né? Então aqui ó, eu tenho resultado vai receber a divisão inteira de B, de A dividido por B. A é 10, B é 2. Opa, A é 10, B é 5. 10 dividido por... A é 10, B é 5, então o resultado é 2, tá certo? E aqui eu estou representando só como um número inteiro, tá vendo que não tem o ponto e casa decimal? Porque a divisão inteira ela vai causar esse efeito. Eu só vou guardar na variável o que é inteiro da divisão, tá certo? Que é o número 2. Aí se, por exemplo, aqui eu fosse 15 dividido por 2, eu ia ter 7,5, né? Só ia ser armazenado 7. Pode ter aplicações que você vai precisar disso. E agora aqui nessa parte do resto, o que é que o resto significa? É o oposto da divisão inteira. A divisão inteira eu vou armazenar a parte inteira. O resto eu vou analisar é uma análise sobre a casa decimal da divisão. O que é que aconteceu se essa divisão resulta em algum número quebrado, certo? Então aqui no resultado, para eu representar que eu quero analisar o resto da divisão, eu coloco a porcentagem. Tá? Então, a variável resultado ela recebe o resto de A sobre B. Tá? Então, veja, o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu deixei comentado um exemplo. Tá? O resto da divisão de 10 por 3, ele é 1. Porque aqui eu vou ter um número quebrado, tá certo? Nesse caso aqui que está comentado, tá? Vocês estão vendo que está comentado, né? Essa parte aqui comentada que eu estou destacando, 10 dividido por 3, é 3,33333, né? Então, o que é que isso aqui significa? Quando ele retorna igual a 1, o que é que esse é igual a 1? Ele só está indicando que é um número quebrado, tá certo? Por que que o resto é importante? Por exemplo, você quer definir se um número ele é par ou não. Um número é par se você dividir ele por 2 e o resto dá 0, né? Todo número que é divisível, que é par, é divisível por 2. Então, o resto da divisão vai dar 0. Não vai ter, tipo, um número decimal, entende? Então, se você quer saber se o número ele é par, você pode pegar ele, por exemplo, 10 resto 2. Isso vai retornar 0, porque 10 é um número par. Mas se for 15 dividido por 2, você vai ter retornado o valor 1, que aqui significa que 15 é um número ímpar. Tá? O resto da divisão ele tem esse efeito e é muito útil. Em muitas aplicações a gente vai analisar o resto da divisão. Tá certo? Nesse caso aqui que eu estou dividindo, eu vou até mostrar para vocês. Por que que nesse caso aqui o resto de A dividido por B está dando 0? Porque é 10 dividido por 5, que dá 2. Né? 2 fechado, é um número inteiro. Né? Não tem casa decimal na divisão, então o resto é 0. Por isso está sendo retornado 0 aqui. Tá? Exponenciação, que é quando você eleva um número ao outro, você representa por 2 asteriscos. Tá? Muito importante lembrar disso aqui. Tá? Então aqui resultado vai receber o valor de A, que é 10, elevado ao valor de B, que é 5. 10 elevado a 5 dá 100 mil. Tá? Aqui tem um exemplo, ó, por exemplo, se fosse 2 elevado a 3 dá 8, então a saída seria 8. Tá? Esse exemplo aqui comentado é só é só um exemplo que eu estou deixando para vocês verem outro caso possível que iria acontecer. Tá certo? Nessa parte aqui, nessa próxima célula, a gente tem um absoluto. O absoluto do número, mesmo que eu tenha um número negativo, esse método absoluto sempre retorna o positivo desse número. Se eu tivesse menos 100 mil, a resposta seria 100 mil. Vai retornar sempre o positivo. Se o número é positivo, já vai retornar ele mesmo. Se é negativo, eu vou converter ele para positivo e vai retornar o módulo dele, tá? Esse ABS. Também é bem interessante vocês terem em mente que essa função existe. Nessa próxima célula tem a análise do wound. Esse wound ele vai arredondar para o número inteiro mais próximo. Nesse caso aqui, como eu estou colocando um número π,
Aqui é um valor aproximado para π, tá? Só com algumas casas decimais. Ele vai arredondar para o número inteiro mais próximo, que no caso é 3. Né? Aqui está mais próximo do 3 do que por 4. Então ele vai arredondar para 3 e a saída é 3, tá certo? Já nesse próximo aqui, ó, eu estou colocando mais um parâmetro dentro desse método aqui, que é esse número 2. Estou definindo que eu quero arredondar com duas casas decimais, então ele vai colocar 3.14. Certo? Esse 1 aqui, ó, não vai conseguir arredondar o valor 4, que é o próximo. Então fica só 3.14. Para quem tem dúvidas sobre essa parte de arredondamento, vocês podem pesquisar na internet que tem muito material explicando de forma bem simples as regras de arredondamento para cima e para baixo, tá certo? Agora aqui nessa próxima parte tem a importação da biblioteca Math, tá? Esses métodos aqui que eu mostrei para vocês, existem muitas outras operações matemáticas que já existem dentro de bibliotecas. O que são bibliotecas? São pacotes que você importa para executar determinadas operações que você não consegue fazer ou não é tão fácil de fazer pela biblioteca nativa do Python, né? Quando você não importa nada para o seu código, você está usando só o que é nativo do Python. Mas tem muitas outras coisas que você pode fazer importando uma biblioteca. Nesse caso aqui, eu estou importando a biblioteca Math, que é uma biblioteca para operações matemáticas. Essa linha que está comentada, ela está destacando um ponto bem interessante das bibliotecas. O import, ele está importando, eu estou chamando as funcionalidades dessa biblioteca. E esse as eu estou definindo como um apelido para a biblioteca. Isso aqui é útil quando eu tenho uma biblioteca com nome grande, tá? Como o math já tem só tem 4 letras, então normalmente você usa math mesmo. Mas você poderia só chamar essa biblioteca toda, essa math, como só M. E aí você, toda vez que colocasse um M no seu código, você tá chamando os recursos dessa biblioteca. Aqui nesse caso, resultado, ó, eu estou chamando a biblioteca math. Quando eu quero usar algum recurso dela, coloco o ponto. E aí eu digo o que é que eu quero usar dentro dela. No caso aqui eu estou usando sqrt, que é raiz quadrada. Tá certo? Então aqui eu quero saber qual é a raiz quadrada de 16. E a biblioteca math vai me ajudar fazendo isso rapidamente para mim. Eu até poderia, tem na internet, tem explicações sobre como você pode criar o seu próprio algoritmo para executar o cálculo da raiz quadrada de um número, mas não é algo que você precisa perder tempo com isso, sendo que é um recurso que já existe. Mas se você quiser só praticar para ver se você está praticando bem a programação, você pode também criar um código para calcular a raiz quadrada de um número. Mas se não, você não quiser fazer isso, pode só usar os recursos que já existem dentro dessa biblioteca math. Aqui eu estou novamente chamando a biblioteca math, mas agora eu estou calculando o seno de um número, tá? No caso eu quero calcular o seno de 30 graus, tá? Só que veja, primeiro eu estou chamando aqui a biblioteca math aqui dentro, com esse ponto radianos. O que é que esse radianos está fazendo? Vai converter 30 graus para radianos. Depois eu vou aplicar esse resultado dentro de math.sin, que é seno. Então eu estou calculando o seno de 30 graus. Só que primeiro eu estou convertendo de graus para radianos. Tá? E daí depois eu pego esse resultado em radianos e calculo o seno desse valor, desse ângulo. Tá certo? E aqui está sendo exibido. E aí está com muitas casas decimais, tá? Porque depende da precisão da sua máquina, da precisão da operação que o Python está fazendo. Mas aí, novamente, na aula passada eu mostrei como arredondar um valor que é exibido, né? E aí vocês podem voltar lá para ver essa parte. Lá em Outputs eu mostrei sobre essa parte de arredondamento de números. E aqui em cima, né, eu tinha comentado para vocês também sobre esse arredondamento aqui, tá? Vocês podem também usar qualquer um desses métodos que acharem melhor. Bom, aqui agora eu tenho o cálculo do logaritmo, tá? Logaritmo aqui é o logaritmo mais simples, tá? Que é o logaritmo de 100 na base 10, certo? Então, deixa eu voltar aqui, pronto. Então aqui eu estou chamando a biblioteca math, colocando ponto .log. Então aqui eu indico o número e a base que eu quero que seja retornado o logaritmo. E aqui está sendo, no caso, retornado 2, né? Porque 10 elevado a 2 é 100. Então o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Aqui eu tenho um fatorial de um número, tá? Aqui eu estou calculando um fatorial de 5. O que é que isso quer dizer? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vocês vão ver que dá 120 realmente.
Aqui mais para baixo eu tenho o cálculo do π, tá? Para quem quer alta precisão nos cálculos, aqui o π ele vai me retornar um valor com muitas casas decimais, tá vendo? Pode ter casos que você precisa de alta precisão, pode ter casos que você não precise. E aqui você pode importar da biblioteca Math o valor de π com alta precisão. E por fim, aqui na biblioteca Math eu também posso importar o logaritmo natural, tá? Que é uma grandeza muito presente na área de engenharia. Se você precisa realizar cálculos matemáticos, você pode importar aqui a biblioteca Math e dentro dela tem o logaritmo natural. Tem o valor de e, né, que é a base do logaritmo natural, certo? Então peço que por favor sigam, curtam e compartilhem, que vocês me ajudam muito.